aí, galera rubro-negra, chegou a hora de você saber todas as informações sobre Vitória e Flamengo, principalmente a preparação do Sport Clube Vitória para esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Como é que vem o Leão da Barra? Quem é que é desfalque? Você vai saber de tudo a partir de agora, então cola com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho nas notificações e compartilhe esse vídeo para geral. Deixa o seu like, vamos chegar para mais gente. Meta de 10 mil seguidores, 10 mil inscritos aqui no canal do Diário Esportivo. E vamos que vamos para saber de tudo que tá rolando no Sport Clube Vitória. Então vamos lá, gente. É um jogo de extrema importância para a equipe do Vitória. O Vitória, nesse momento, ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro. Já é pintado por muita gente da mídia fora do estado da Bahia como um eventual candidato ao rebaixamento. E nesse momento está fazendo uma campanha para isso. Porque tá já há algum tempo sem vencer. Vitória, na sequência aí de jogos sem vitória, já começa a fazer o Thiago Carpini ficar um pouco mais pressionado. Já começa a fazer o torcedor cobrar mais. Já começa a fazer a mídia do eixo Rio-São Paulo acreditar fielmente no rebaixamento do Sport Clube Vitória. Vitória, nesse momento, é lanterna, vem de uma derrota para a equipe do Juventude, precisa se recuperar, precisa fazer os seus primeiros pontos e, nesse momento, está aí sem nenhum ponto ganho no Campeonato Brasileiro e com -2 de saldo. Já o Flamengo, adversário do Vitória nesse final de semana, vem de um empate em 1-1 com o Internacional na primeira rodada do campeonato e ocupa a 8ª colocação com apenas um ponto ganho, ali juntamente com o próprio Internacional também e outras equipes que empataram lá na primeira rodada. Ainda é o início, a classificação de momento ainda vai passar por diversas atualizações, vai passar por muita coisa. Mas basicamente é isso. O Vitória precisa utilizar do fator casa, precisa utilizar do Barradão e das mais de 24 mil pessoas que já estão com o ingresso garantido para esse jogo contra o Flamengo, para empurrar o rubro-negro baiano, para conquistar o seu primeiro ou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Espero que seja uma vitória do Vitória. Agora vamos falar do que a gente pode esperar desse time do Vitória para o jogo contra o Flamengo. Indo primeiramente para a parte das estatísticas, o Vitória contra o Flamengo no Barradão em toda a história tem 23 jogos, apenas 6 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Então já tem esse retrospecto jogando contra. Só que no ano de 2025, no Barradão, o Vitória só teve apenas uma derrota, que foi justamente a derrota que ele causou a eliminação na Copa do Brasil diante do Náutico. São 14 jogos no Barradão em 2025, com 8 vitórias do rubro-negro, 5 empates e apenas essa derrota para a equipe do Náutico. Lembrando que, ainda mais um temperinho que a gente está colocando aí nesse time do Vitória, para esse jogo contra o Flamengo, é a estreia da camisa nova. Camisa nova que vazou na internet antes da hora. O Vitória iria lançar oficialmente nesse sábado. Acabou tendo que adiantar essa divulgação da camisa, mas é uma camisa belíssima e que provavelmente vai ser utilizada já nesse confronto contra o Flamengo. E tem um detalhe também para esse jogo, que é a questão da arbitragem. A arbitragem dessa partida é do senhor Rafael Rodrigo Klein, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul. Aliás, o trio de arbitragem é do Rio Grande do Sul. Rafael da Silva Alves é o assistente número 1. O assistente número 2 é o Michael Stanislau. São 3 gaúchos. E no VAR, o Rafael Tarsi, do Paraná. E por que tem polêmica com relação à arbitragem? Porque o torcedor rubro-negro vai se lembrar que o árbitro, o Rafael Rodrigo Klein, foi o mesmo que atuou como árbitro principal na primeira partida da decisão do Campeonato Baiano. Ele esteve à frente daquele primeiro Bavi, lá no Barradão. E na ocasião, o torcedor do Vitória, os jogadores do Vitória, a diretoria do Vitória, ficaram na maior bronca com o juizão porque o meia Everton Ribeiro agrediu o zagueiro Neres da equipe do Vitória e ele não foi expulso. O árbitro não deu cartão vermelho para o Everton Ribeiro.
O Vitória, portanto, encaminhou à Federação Baiana de Futebol, na ocasião, uma representação contra o árbitro. Só que isso foi para a Federação Baiana de Futebol, relacionado a campeonatos organizados pela Federação Baiana de Futebol. Leia-se Campeonato Baiano. Campeonato Brasileiro é outra história. Aí é a organização da CBF, a CBF que decide. Federação Baiana, apesar da influência dentro da CBF, Federação Baiana não apita em absolutamente nada em relação à arbitragem do Campeonato Brasileiro. E o Vitória vai ter que se virar com a presença do Rafael Rodrigo Klein. E para esse jogo contra o Flamengo, a gente tem aí algumas informações, algumas questões. A primeira delas, o Vitória não vai poder contar com o atacante Carlinhos, centroavante Carlinhos. Por quê? Ele pertence ao Flamengo, está emprestado ao Vitória. E se o Leão quiser que o Carlinhos entre em campo contra o Flamengo, vai ter que desembolsar nada mais, nada menos do que R$1 milhão. Vai ter que pagar R$1 milhão para o Flamengo, para o Carlinhos poder jogar. Então já é o primeiro desfalque da equipe do Vitória. Renato Kaiser, novo jogador do Vitória, também não está à disposição nessa partida contra o Flamengo. A informação é que a diretoria está segurando um pouco aí o Kaiser para o jogo contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira. Muito provavelmente ele vai estar relacionado, vai estar pelo menos no banco de reservas para poder fazer essa estreia contra a equipe do Defensa e Justiça. Mas para o jogo contra o Flamengo, ele ainda não está disponível, vai ser poupado. Provável time do Vitória para o confronto contra o Flamengo nesse domingo às 6h30 no Barradão. Lucas Arcanjo no gol. Claudinho, Neres, Lucas Halter e Hugo. Ronald, Ricardo Hiller, Mateuzinho, Eric, Léo Pereira ou Fabri e Janderson completam o time do técnico Thiago Carpini. Indo agora para o adversário, a equipe do Flamengo, o Flamengo vai ter 4 jogadores de volta. E olha, esses reforços, entre aspas, que o Flamengo vai ter para esse jogo contra o Vitória, podem ser determinantes para o resultado e, de repente, aí mais um agravamento dessa crise que o Vitória está vivendo. Porque o Flamengo vai ter de volta Gerson, que estava com a seleção brasileira, Arrascaeta, que está vindo de uma lesão na coxa, mas o Arrascaeta com metade de uma perna já é mais perigoso do que muito jogador do Campeonato Brasileiro. O Wesley e o Plata, que tiveram um desgaste maior na última data FIFA. O Wesley com a seleção brasileira, o Plata com a seleção equatoriana. E o Plata, ele depois da data FIFA, ele ainda apresentou um quadro de faringite e febre. Mas está de volta, aparentemente já está 100% novamente. Ou seja, são 4 jogadores que, apesar de terem vivido aí um grande desgaste nos últimos dias, estão voltando com aparentemente todo o gás. E justamente contra o Vitória. O Flamengo que precisa, inclusive, dar uma espécie de volta por cima, vamos dizer assim, porque o jogo contra o Deportivo Táchira, para muitos, foi o pior da era Felipe Luiz. E ele com certeza vai querer uma evolução no jeito de jogar da equipe em relação a essa estreia na Libertadores. Então, nós teremos esse Vitória e Flamengo, confronto de rubro-negros no estádio do Barradão. O Vitória vai ter que explorar de tudo quanto é jeito o que há de ruim na equipe do Flamengo. Resta saber o que é. Será que vai ter que se comportar na base do contra-ataque? Não sei. Isso aí é o Thiago Carpini que vai ter que decidir como é que ele vai fazer para tentar barrar essa equipe do Flamengo no Barradão. O fato é que é uma situação difícil, é um momento difícil e um adversário difícil. Mas e você, torcedor do Vitória? O que você acha? Qual o seu palpite para o jogo? Você acha que o Vitória tem condição de superar o Flamengo? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que a gente está aqui todo dia com informações do Vitória, informações do futebol baiano. Esse é o Diário Esportivo, informação é nosso esporte.